Olá! Continuando o nosso papo sobre Deus, aos 14 anos eu tive essa epifania. Eu estava dentro de um salão do reino e estavam falando sobre Deus, esse Deus que eu li no Velho Testamento. E alguma coisa não casou na minha mente, não combinou, não consegui imaginar como um Deus que Jesus Cristo pregou e ensinou de infinita misericórdia e benevolência, sendo Ele o puro amor, Ele sendo o amor, não casava aquelas informações, porque dentro das igrejas é pregado que realmente Deus é daquele jeito e a gente que não entende, a gente que não questiona, senão Ele vai logo mandar um raio e fulminar a gente, porque Ele não quer nem que questione. E o fato de não poder questionar, para mim, uma característica de um sistema dominador, de um sistema manipulador. Ou seja, você aceita o que eu estou falando e você não pergunta, você não questiona, porque essa aqui é a verdade e pronto, acabou. E eu não quero pergunta, porque se você perguntar, você está sendo rebelde, aí você não faz parte do grupo. E eu nunca fiz parte do grupo, de grupo nenhum. Inclusive, como futuramente eu ia descobrir, eu não faço parte de grupo nenhum. Então, a partir dali, eu ainda fiquei um tempo sem poder me rebelar de verdade mesmo. Eu tive que continuar até os 18 anos, até eu conseguir conquistar a minha maioridade. E aí eu saí e fui pesquisar Deus, procurar Deus em outros lugares, em outras vertentes, por outras opiniões. E, por incrível que pareça, eu consegui estabelecer um paralelo como restaurantes. Eu sempre conheci um tipo de restaurante, um restaurante de comida americana, né? E aí eu não concordava mais com aquela comida não estava me fazendo bem. Então eu fui conhecer outros restaurantes onde estavam servindo também comida, não era a mesma, mas estavam servindo comida. E alguns restaurantes serviam a mesma comida requentada, com misturas diferentes, com aparência diferentes. E aí eu conheci restaurantes que serviam comida totalmente diferente, uma comida que eu nunca vi, que eu nunca tinha visto, que eu tinha até medo, achando que me fazia mal. Mas a minha busca por Deus me fez conhecer muitos restaurantes. E eu frequentei Testemunho de Jeová, de formação, né? Fui mórmon durante 3 anos, trabalhei num terreiro de Umbanda, frequentei durante 7 anos e trabalhei na corrente durante 5 anos, na corrente, dentro da corrente de branco, que chama. Depois eu fui conhecer templos Hare Krishnas, conhecer a liturgia, templo budista, já estive em templo de chama violeta e, por fim, o candomblé. E aí, quando eu cheguei no candomblé, eu sou de escorpião, com ascendente escorpião, tem aquele fascínio pelo místico, pelo desconhecido. E aí eu me iniciei mesmo, fiquei lá reclusa durante 21 dias, cumpri todos os rituais, todas as regras, todas as restrições, porque haviam muitas restrições. Uma delas, por exemplo, eu fiquei 7 anos sem tomar suco de maracujá, comer maracujá natural. Eu fiquei sem comer miúdos de frango, que eu amo, moela, fígado, essas coisas. Eu sou carnívora, eu como carne e ok pra mim. E eu fiquei 7 anos sem comer essas coisas, 7 anos sem comer maracujá, fiquei 1 ano sem comer abacaxi, e muitas regras, e eu segui muito à risca. Além de eu ser uma pessoa muito disciplinada, eu queria realmente experimentar Deus. Eu entrei querendo saber Deus, como que era experimentar Deus. E o candomblé é uma religião, um ritual que é muito próximo à natureza, cultua muito a natureza. Não cultua muito o ser supremo, mas cultua ele através da criação dele, que é a natureza, todos os elementos da natureza. E qual foi a minha surpresa? Que eu entendi o candomblé como qualquer religião, como uma religião qualquer, com seus ritos, mitos e dogmas, mas que também não encerrava em si Deus.
Deus não residia ali, não era ali a sua morada independente de qualquer coisa, sua morada absoluta não era lá. E não era em nenhuma das outras vertentes que eu tinha pesquisado. Então eu frequentei um monte de restaurante, alguns eu experimentei um prato, já vi que eu não gostei, alguns eu comi vários, alguns eu frequentei por anos, porque eu amei a comida, mas eu percebi que não era ali, não era dessa forma que se encontrava Deus. Daí eu entendi, caiu a grande ficha de que eu não ia encontrar Deus fora. E eu sempre procurei Ele fora. Não era lá que eu ia encontrar. E não encontrei. E encontrei Ele dentro. Encontrei Ele quando todas as portas se fecharam. Quando todos os lugares onde eu achei que Ele ia me acolher através daqueles lugares, todas essas portas foram fechadas para mim. E aí eu entendi, eu falei, se fosse Deus, não tinha se fechado, porque Deus não ia se fechar para mim, Ele não se fecha, eu não estou sentindo Ele fechado para mim. E a partir daí, eu me despi de todas as comidas que eu tinha provado, algumas inclusive até aprendi a fazer, mas eu vi que o que eu estava atrás era do criador da comida, não era no restaurante. Eu não tinha que me prender a um restaurante. Eu tinha que me prender à comida. Tinha que buscar o meu alimento. E entendi que o que realmente o Ser Supremo, o que eu chamo hoje de o Senhor do Universo, Deus Criador do Universo, Ele queria que eu preparasse a minha comida. Que eu fizesse os meus pratos com a comida que eu sentisse que fosse nutritiva para mim, para o meu organismo, da forma como o meu organismo digeria o alimento. E aí, a partir daí, eu abandonei todos os restaurantes, não como mais em restaurante, estou liberta de comer de restaurante e faço a minha comida, faço o meu alimento. E ele é oferecido fartamente para todos aqueles que buscam de verdade este alimento espiritual. E hoje eu tenho eu não vou falar que é missão, porque eu acho que essa palavra ficou muito caracterizada, muito fechada, muito pesada, né? Que você tem uma missão, você tem que procurar, tem que fazer ela. Se você não fizer, você não vai conseguir. Não é muito pesada, muito tenso. Então, o meu desejo, o desejo do meu coração é compartilhar essas experiências e fazer as pessoas entenderem que elas podem preparar o próprio alimento espiritual. Elas podem ter o próprio contato com Deus, pessoalmente, sem intermediários. Sem intermediários. O que é mais incrível, o que é mais libertador. Você não precisa de um pastor, não precisa de um bispo, de um padre, de um diácono, de um pai de santo. Você não precisa de nada disso. Não precisa. Você precisa, como o próprio Cristo disse, quer falar com Deus? Vai lá no teu quarto, no silêncio, fecha a porta, se ajoelha e fala com Ele. Ele vai te responder. A gente se acostumou a delegar o nosso poder para as outras pessoas. Inclusive, a igreja, ela serve disso. Você vai para a igreja, eu acho tão engraçado alguém falar assim, fulano tá bem, tá indo para a igreja, né? Ir para a igreja é certificado de alguma coisa? Ou é desculpa para você delegar para alguém o que você deveria fazer, a sua reforma interior, porque você está indo para a igreja. Você está indo para a igreja, então você está cumprindo a sua missão. Você está fazendo o que é preciso. Aí você não precisa se reformar por dentro. Você não precisa ser uma pessoa melhor. Você está indo para a igreja, né? Já comprou lá seu pedacinho, você paga o dízimo, né? Você dá oferta. Então você não precisa fazer mais nada. Vai para a igreja uma vez por semana, ouve lá a palavra, paga o seu dízimo e a vida está ganha. Acho muita hipocrisia agir dessa forma, colocar a responsabilidade da nossa salvação, e eu falo bem isso, bem em aspas, porque não é questão de salvação, não existe nada para se ser salvo, não tem nada para se ser salvo.
mas colocar a responsabilidade da nosso aprimoramento espiritual, do aprimoramento do nosso espírito nas mãos de alguém. Aí você não precisa fazer nada. É isso que eu penso, inclusive, do sistema político. Eu não preciso ser um cidadão de bem. Eu preciso votar. Eu vou lá, voto, escolho um cara lá pra ficar lá em cima. E aí, se ele fizer merda, eu fico aqui embaixo falando mal dele. E qualquer coisa que acontecer no meu entorno, a culpa é dele. Eu botei ele lá, mas a culpa é dele. Eu botei ele lá pra fazer, ele não tá fazendo por quê? Não sou eu que tenho que fazer, é o cara que eu votei. Então, o ser humano tem essa mania insuportável de delegar o poder pessoal. Tudo é culpa do outro, tudo é responsabilidade do outro. E não é, isso é vitimismo. Isso é comodismo, isso é zona de conforto. Você não precisa fazer nada. Deixa lá, o pastor tá orando por nós. Jesus Cristo pagou pelos meus pecados. Acho isso o máximo. Não, porque Cristo pagou pelos pecados até que iam ser praticados. Então eu tô limpa. Vamos questionar, vamos olhar para dentro, vamos ver o que a gente pode fazer por nós, pela nossa caminhada, como melhorar o nosso espírito, como ser uma pessoa melhor, porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mudar o mundo. Se alguém quer que alguma coisa mude, que alguma coisa seja melhor nesse mundo, tem que começar por dentro. Não é na igreja. Um beijo.